Já estamos familiarizados com o contexto intelectual em que surgiu a filosofia concreta? Estamos cientes do tema do concreto presente na metade do século XX, especialmente no contexto em que o Mário viveu? Bom, nesse vídeo retomarei a importância do contexto. Anteriormente, na aula 1, apresentamos o contexto da biografia de Mário Ferreira dos Santos e agora trataremos do contexto em que se insere o surgimento da filosofia concreta propriamente dita, tomando-a como um conjunto de ideias, como um movimento estético e cultural, para assim estabelecer alguma base hermenêutica. Assim poderemos concluir o que Hans-Georg Gadamer chama de círculo da compreensão, isso é, compreender o todo a partir do singular e o singular a partir do todo, em uma relação circular hermenêutica. O conceito que adjetiva a filosofia proposta por Mário Ferreira dos Santos não à toa é também a sua chave hermenêutica e refere-se a um princípio, conceito ou abordagem interpretativa que auxilia na compreensão do seu contexto intelectual, contexto e conclusões no geral. Logo, a compreensão daquilo que é concreto estabelece a necessária perspectiva que guia o processo de interpretação hermenêutica dos textos da filosofia concreta. A concretude é, pois, a ossatura da filosofia concreta. Enquanto você curte e se inscreve, é importante ressaltar que eu não vou me aprofundar muito nos outros temas e outros autores, mas vou desenvolver algumas de suas ideias, pois são importantes para a compreensão desse tema. Dessa forma, fazendo considerações razoáveis sobre o assunto. Inicialmente eu pretendia fazer esse vídeo em uma única parte, mas ficou muito grande e tive que parti-lo em dois. Logo, as conclusões sobre as informações nesse vídeo e a introdução sobre as acepções do concreto na filosofia do Mário ficarão para a parte 2. Entretanto, esse vídeo também é importante para compreender a parte 2. Então vem comigo. Bem, vamos então mais uma vez começar do início. O filósofo Mário Ferreira dos Santos nasceu no Tietê, São Paulo, o que significa que ele foi um filósofo paulistano, pois nasceu no estado e na cidade de São Paulo. Portanto, a sua naturalidade é a cidade cinza. São Paulo é frequentemente chamada de cidade cinza devido à predominância do concreto, prédios e asfalto em seu cenário urbano, o que tem mudado nas últimas décadas. O apelido reflete a percepção de que a cidade possui, ou possuía, uma paisagem urbana muitas vezes rígida e carente de áreas verdes. Trata-se da floresta de concreto cantada nos versos do Mano Brown, dos Racionais MCs na década de 2000. Na música Negro Drama, o rapper retrata a realidade vivida nas periferias das grandes cidades, em especial na cidade de São Paulo. A frase "a floresta de concreto" refere-se à metrópole, representada pelo ambiente urbano dominado por prédios, vias movimentadas e construções que ilustram metaforicamente como é viver em São Paulo. A cidade cinza viu um longo crescimento acelerado na metade desse século XX, especialmente quando o desenvolvimento urbano priorizou a expansão horizontal e vertical, resultando em um ambiente urbano denso e com poucos espaços verdes ou em madeira, o que mudou posteriormente, a exemplo da criação do Parque Vila Lobos, inaugurado em 1989, 2 décadas após o falecimento do Mário. Algumas décadas antes, em 1921, Ludwig Wittgenstein publicava o Tractatus Lógico-Filosóficos, objetivando identificar a relação entre linguagem e realidade. Para o filósofo, a linguagem tem que dizer dos objetos reais do mundo concreto, e ela só pode dizer dessas coisas. E sobre o que ela não pode falar dos objetos concretos da experiência, o sujeito deveria calar-se. Assim, a definição das proposições será como revestimento concreto do pensamento. Vamos tomar como exemplo de oposição o fenômeno do delírio. No delírio, o sujeito apresenta falas, cujas frases não têm raiz no real concreto. A linguagem, quando um sujeito delira, não vale o real. Nesse caso, há uma cisão, e esse tipo de divórcio da linguagem com a experiência concreta é recusada por Wittgenstein, ao menos em seu primeiro trabalho. Diz assim o autor em um de seus enunciados do Tractatus: todas as proposições de nossa linguagem corrente são, de fato, tais como são perfeitamente ordenadas de um ponto de vista lógico. Tudo o que for mais simples e que devemos aqui admitir não é símile na verdade, mas a própria verdade plena.
Nossos problemas não são abstratos, mas talvez os mais concretos que existem. Um pouquinho depois, em 1929, o filósofo britânico Alfred North Whitehead elaborou a ideia de concreção na sua obra mais influente, Process and Reality, Processo e Realidade, publicada no mesmo ano, que apresentou as palavras concreteness, concrete e concrescence. A concreção é um termo usado por Whitehead para descrever o processo pelo qual os eventos e objetos individuais emergem a partir de um contexto mais amplo e abstrato. Ele desenvolveu uma ontologia processual que enfatiza a interconexão e a interdependência de todos os eventos e objetos no universo. Para Whitehead, o objetivo explicativo é apresentar o surgimento das coisas mais abstratas a partir das coisas mais concretas. Ou seja, toma o conceito de concreto como uma dinâmica oposição ao abstrato estático. Em sua filosofia do processo, é um erro perguntar como um fato particular concreto pode ser construído a partir de universais. A resposta é, de maneira nenhuma. A verdadeira questão filosófica é como um fato concreto pode exibir entidades abstratas em relação a si mesmo e, ainda assim, participar de sua própria natureza. Em outras palavras, a filosofia tem o propósito de explicar a abstração e não a concretude. É devido à sua compreensão instintiva dessa verdade fundamental que, apesar de muitas associações com fantasia arbitrária e misticismo atavista, os tipos de filosofia platônica mantêm seu apelo duradouro. Eles procuram as formas nas coisas. Cada fato é mais do que suas formas, e cada forma participa em todo o mundo dos fatos. A definição do fato se deve às suas formas, mas o fato individual é uma criatura. E a criatividade é o último princípio por trás de todas as formas, inexplicável pelas formas e condicionada por suas criaturas, dirá Whitehead. A concreção nesse contexto refere-se ao processo pelo qual eventos particulares e objetos individuais adquirem sua existência concreta e distintiva. 3 noções importantes nessas reflexões: entidade atual, apreensão e nexo, para fundamentar o pensamento filosófico nos elementos mais concretos de nossa experiência, segundo Whitehead. Portanto, a produção de novas coexistências é a noção final incorporada no termo concretização. Essas noções fundamentais de produção de novidade e de coexistência concreta são inexplicáveis tanto em termos de universais mais elevados quanto em termos dos componentes que participam na concretização. A análise dos componentes abstrai da concretização. O único apelo é a intuição. Interessante também que Whitehead argumenta que a realidade consiste em uma rede interconectada de eventos ou processos, chamados de atualizações. Essas atualizações são a manifestação concreta e individual das possibilidades abstratas e potenciais que existem no universo. Isso é muito interessante. A concreção ocorre quando essas possibilidades se tornam eventos reais e distintos. É um conceito fundamental em sua filosofia, que visa capturar a natureza dinâmica e interconectada do universo. Devemos mencionar também Wilhelm Flusser, filósofo tcheco-brasileiro, nascido em Praga, que viveu grande parte de sua vida no Brasil, para onde emigrou em 1940. E que também explorou o conceito de concreto como uma abordagem mais próxima da experiência direta e sensorial do ser humano ante as tecnoimagens, em contraste com a abstração e a alienação cada vez mais presentes na sociedade contemporânea. Wilhelm Flusser aborda o conceito de virtualidade e sua importância na compreensão da produção de imagens técnicas no campo das virtualidades, isto é, no ambiente em que algo surge de forma acidental. A ideia central é que a virtualidade e a probabilidade são conceitos fundamentais para entender a natureza das imagens técnicas e da realidade emergente na era tecnológica. Trata-se de 2 reflexões sobre o significado cultural da linguagem em nossa era, cujo meio de comunicação são as tecnoimagens, os bytes, produzidos por máquinas e ilimitadamente repetíveis. Em suma, a concretização para Flusser é um processo relativo ao tipo de linguagem utilizada.
Veja, nos tempos de Jesus, Maomé, Siddhartha Gautama, dos primeiros bardos, a ferramenta predominante na linguagem era a fala. Não haviam máquinas e a escrita era cara, difícil, artesanal e demorada. Portanto, aquela era a fase da oralidade. Com a invenção da prensa de Gutenberg, a escrita e a leitura foram banalizadas e a realidade passou a ser interpretada por meio dos textos. Foi o início da fase da textualidade que implicou na ascensão dos jornais como meios de propagação da verdade sobre a realidade, o que já implicou em uma certa crise para a fase anterior. Posteriormente, claro, com a invenção da máquina fotográfica, dos outdoors, de Hollywood também podemos dizer, né, das revistas fotográficas, a ferramenta primordial de interpretação do mundo passou a ser as imagens técnicas. E essa é a nossa fase, a do pensamento imagético. O que são imagens técnicas? São imagens produzidas por aparelhos técnicos. Tudo isso implica, obviamente, em uma crise para as duas fases anteriores. Portanto, a concretização atual é aquela que integra infinitesimais, dirá Flusser. Integra os bytes, que são pontos de geometria, integrados para que a superfície existencial e ontológica seja concretizada. Bom, se está muito abstrato, vejamos a título de exemplo, hoje em dia, os clipes musicais são mais enfatizados no visual que na música e nas letras em si, e são curtas e cabem em um tweet de 144 caracteres. Garotas tornam-se ricas e com renda estável, vendendo fotos no Privacy e no OnlyFans, sem despender de sua mão de obra ou de esforço intelectual, mas vendendo imagens técnicas. Muitas pessoas interpretam uma matéria de jornal com base na fotografia e leem apenas a manchete. Os youtubers hábeis no marketing investem na imagem mais que no conteúdo que entregam, e no seu discurso direcionam o olhar de seus espectadores na sua roupa e cenários sofisticados. Veja-se também os filmes do Jackass, por exemplo, tem roteiro vendendo apenas a imagem da autorridicularização dos participantes, comendo omelete de vômito, tendo o corpo chacoalhado em banheiros químicos já utilizados, sendo picados por cobras, etc. Husserl escreve em sua obra Elogio da Superficialidade, o Universo das Imagens Técnicas, em seu segundo capítulo intitulado Concretizar, o seguinte: o importante para a compreensão da produção das imagens técnicas é que se processa no campo das virtualidades. Os elementos pontuais não são em si algo, mas apenas o chão no qual algo pode surgir acidentalmente. O material do qual o universo emergente se compõe é a virtualidade. E não apenas o universo, também nós somos feitos de virtualidade. We are such stuff as dreams are made on, Shakespeare. Mas quem diz virtual diz possível. Os dois horizontes do virtual são necessário e improvável, das quais são precisamente os limites. A matésis do universo emergente da consciência emergente é o cálculo de probabilidades. Não mais fazer contas e contos, mas calcular probabilidades. Os termos verdade e falsidade passam a designar limites inalcançáveis. A distinção ontológica a ser feita é aquela que se dá entre o mais ou o menos provável. E não apenas a ontológica, como igualmente a ética e a estética. Nada adianta perguntar se as imagens técnicas são fictícias, mas apenas o quanto são prováveis, e quanto menos prováveis, tanto mais se mostram informativas. Segundo Wilhelm Flusser, a reprodutibilidade indefinida das novas imagens tem muitas implicações, a saber que os aparelhos são programados para transformar possibilidades invisíveis em improbabilidades visíveis. Portanto, essa é a concretização para Flusser, é a concretização das virtualidades. Transformar possibilidades invisíveis em improbabilidades visíveis por meio da superinformação. Posteriormente, surgiu no Brasil a arte concreta, movimento artístico com forte influência do construtivismo russo e do suprematismo.
Esse movimento ganhou destaque a partir da década de 1950, tendo como precursores os artistas brasileiros Geraldo de Barros, Valdemar Cordeiro, Luiz Sacilotto, Amilcar de Castro e outros. Eles buscavam romper com a representação figurativa tradicional, valorizando a geometria, a forma, a cor e os princípios construtivos na criação artística, como a objetividade e a racionalidade. Objetivava-se explorar as propriedades do espaço, da luz, das cores e das formas, criando obras que ressaltavam a estrutura e a organização visual. Esse movimento foi fruto de uma publicação de 1930 do artista holandês Theo van Doesburg, que publicou o Manifesto de Arte Concreta com as seguintes características: linguagem autônoma, geometrismo, temática universal, planejamento, simplicidade, objetividade, anti-impressionismo, antinacionalismo, antirregionalismo, antissentimentalismo, oposição à arte abstrata, não representação da natureza, valorização da técnica e dos elementos formais, metalinguagem, ou seja, a obra representa a si própria, defesa da especificidade de cada segmento artístico. Desse modo, pode-se considerar que a expressão arte concreta foi criada em 1930 por Van Doesburg, ao contrário do que muitos pensavam. Essa expressão não indicava um movimento estético oposto ao abstracionismo. Para Van Doesburg, não havia sentido chamar de arte abstrata obras que não eram figurativas. No seu entender, o simples fato de passar uma imagem para a tela já é uma abstração. Por outro lado, ele dizia que os artistas que trabalhavam apenas com elementos plásticos, a cor, a linha, as formas, elementos matemáticos e o próprio material usado, estes sim faziam uma pintura concreta, pois integravam a abstração própria da prática artística e o geometrismo. Nesse tempo, a expressão arte abstrata era usada para indicar as obras não figurativas pela maior parte dos artistas e críticos. A distinção entre abstracionismo e concretismo foi feita em 1930 pelo artista suíço Max Bill, e empregou a expressão arte concreta para designar uma arte construída objetivamente e em estreita ligação matemática. Para os artistas concretos, a ideia de adotar a geometria como concreto e não abstrato justificava-se porque, para eles, nada é mais concreto, mais real que uma linha, que uma cor, que uma superfície. É nesses termos que os integrantes do grupo Arte Concreta, formado em 1930 em Paris por Theo van Doesburg, reivindicaram em um formulário da arte não figurativa, tendo deliberadamente rompido com qualquer processo de abstração progressiva de aspectos do mundo real. Essa proposta desabrochou também em outras partes da Europa. Na Itália, o chamado MAC, Movimento per l'Arte Concreta, surgiu em Milão, em 1948, por meio da iniciativa de Atanasio Soldati, Gillo Dorfles, Bruno Muratti e Gianni Monet. Os artistas italianos promoveram a abstração geométrica e o não figurativo, remontando ao significado de concreto proposto por Van Doesburg e Kandinsky em uma exposição na Livraria Salto de Milão, em dezembro daquele ano. O movimento parte de formas geométricas, com cores vivas e não desbotadas, caracterizadas por limites exatos, buscando expressar um lirismo típico da pintura metafísica italiana, uma corrente pictórica que pretendia representar os objetos de forma clara e estática, porém indo além do seu aspecto meramente físico-realista. Nos anos seguintes, o movimento se espalhou por Milão, Turim, Gênova e Florença, incluindo além de pintores e escultores, arquitetos, designers industriais e designers gráficos. Também podemos destacar a arte concreta de Zurique, do suíço Max Bill ou Gottfried Honegger. O suíço Max Bill se matriculou na escola Bauhaus e teve aulas com os pintores Paul Klee, Wassily Kandinsky e o arquiteto Heinz Meyer. Na Bauhaus, Bill estudou o construtivismo e decidiu recuperar a geometria e os princípios da matemática, declarando: "Acho que é possível desenvolver uma arte amplamente baseada no pensamento matemático." Em 1936, no catálogo da exposição Current Problems in Swiss Painting and Sculpture, na
Canstals, de Zurique, formulou os princípios da arte concreta. Em outra região europeia, na França, viu-se surgir a música concreta, em francês musique concrète. Uma música acusmática feita com técnicas eletroacústicas desenvolvida, inorgânica, assistemática e denominada pelo francês Pierre Schaeffer na década de 1940. Foi consolidada com a publicação do Tratado dos Objetos Musicais, uma obra sobre acústica e musicologia publicada em 1966 de Schaeffer. Constitui a soma das pesquisas do criador da música concreta graças ao advento da técnica de gravação, primeiro o disquete, depois o gravador, em 1939, e a fita magnética também. Depois a generalização do uso de processos magnéticos na indústria fonográfica. O francês Michel Chion, em alguns livros e ensaios, defendeu o termo primordial da música concreta como a arte dos sons fixos. O resultado são sons assemelháveis ao tinus, misturando sons de natureza, trens, sons urbanos, sintetizadores e distorções sonoras desagradáveis, do meu ponto de vista. Caso queira ouvir, coloque o volume baixo, pois são bem desagradáveis. Bom, mais à frente, Pierre Schaeffer fundou o GRM, Groupe de Recherches Musicales, para pesquisas sonoras e estudos em música concreta, cujos resultados influenciaram, vejam só, muitos músicos e bandas pela Europa, especialmente por meio do Conservatório Nacional de Música de Paris no final da década de 60. Encontramos sequências pairantes e efeitos sonoros de estúdio, por exemplo, vejam só, na produção pop dos Beatles, na música Revolution 9, e do Pink Floyd na música The Dark Side of the Moon. No Brasil, o compositor carioca Jorge Antunes é um produtor de música concreta, autor da Vivaldia, 1975, ópera bufa de câmara. No Brasil, a arte concreta era parte de um amplo legado da abstração geométrica e da arte construtiva, que incluía manifestações pré-guerra, como o neoplasticismo e o construtivismo russo, como também a mobilização pós-guerra envolvendo Max Bill e Thomas Maldonado na Escola de Ulm. O movimento concretista ganhou novo fôlego com a participação de Max Bill na primeira Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1951. Com isso, o concretismo ganhou maior visibilidade, principalmente como tentativa de superar a arte ainda prestigiada de Portinari, de Cavalcanti e Segal. Depois da primeira Bienal, os concretistas brasileiros começaram a agrupar-se, dando origem a duas tendências principais que ficaram conhecidas como o Grupo do Rio de Janeiro, Grupo Frente, formado em 1954, veja só, em um período em que o Mário estava em altíssima produção intelectual, publicando bastante. Temos também nesse período o Grupo de São Paulo, chamado Grupo Ruptura, formado em 1952, do qual Sassilotto fez parte. Colocou-se fortemente favorável ao que se denominou de linguagem real. Nesse mesmo contexto, no Brasil, em que o Mário estava publicando seu primeiro livro sem um pseudônimo, surgiu também a arquitetura brutalista, que nasceu na década de 50 no Reino Unido. Os edifícios brutalistas são caracterizados por construções minimalistas que exibem os materiais de construção e elementos estruturais nus, sobre o design decorativo inspirado no concreto. O estilo faz uso de concreto aparente, sem pintura ou tijolo, formas geométricas angulares e uma paleta de cores predominantemente monocromática. O estilo foi popularizado em 1955 pelo crítico de arquitetura Rainer Banham, e também associou o movimento com as frases francesas béton brut, em português concreto bruto, e art brut, arte bruta. Em suma, os arquitetos buscavam uma linguagem arquitetônica objetiva, racional e funcional, com ênfase na simplicidade e na expressão da estrutura. No Brasil, a arquitetura brutalista aflorou na cidade de São Paulo nas mesmas décadas. O movimento paulista centrou-se em um experimentalismo formal e tecnológico, e um ímpeto industrializante que permitia, nas aspirações dos atores envolvidos, levar habitações modernas à crescente população periférica da cidade. Nesse segmento, Haroldo de Campos, o poeta intelectual mais erudito dentre os poetas e artistas concretos, ao lado de Décio Pignatari e Augusto de Campos,
foi o autor do Plano Piloto para Poesia Concreta de 1952, um manifesto em que os autores brasileiros apontaram os precursores da poesia concreta e caracterizavam suas obras a partir deles, sendo eles o francês Stéphane Mallarmé, o americano Ezra Pound, o irlandês James Joyce, o francês Guillaume Apollinaire, Oswald de Andrade, o futurismo, o dadaísmo, João Cabral de Melo Neto, dentre outras influências. Bem, posteriormente surgiu no Brasil o movimento neoconcreto. Ferreira Goulart, que fez parte do concretismo anteriormente, como cita no livro Etapas da Arte Contemporânea, escreve: nada mais concreto, mais real que uma linha, uma cor, uma superfície. Mas acabou rompendo posteriormente com o grupo concretista. Foi em 1959 quando ocorreu a publicação do Manifesto Neoconcreto, quando alguns artistas realizaram uma ruptura com o concretismo. Algumas das ideias propostas foram arte interativa, participativa, poema não objeto, somente se realiza ao ser lido, antipositivismo, contra os excessos racionais concretistas, expressionista em oposição à objetividade, poesia temporal contrária à universalidade concreta. Em suma, o que diferencia essa nova estética do concretismo é a oposição à universalidade e à interação entre obra e receptor, associada à expressão do artista. Elementos que, segundo os neoconcretos, estariam ausentes no concretismo. Essa é uma crítica interessante. Um exemplo são os livros Poemas de Ferreira Goulart, onde o leitor vai construindo a interpretação à medida que passa as páginas, as quais às vezes assumem formatos especiais de acordo com a intenção expressiva do poeta. Um pouco depois, por volta de 1960, surgem obstáculos na matemática como ferramenta para as ciências da computação. Ao mesmo tempo, quando as teorias abstratas ganharam popularidade nos Estados Unidos, o currículo universitário foi desafiado e a matemática não escapou ao escrutínio. John Hammerstone havia acabado de escrever um artigo provocativo intitulado Sobre o enfraquecimento das habilidades matemáticas pela matemática moderna. Outros matemáticos preocupados também entraram em cena. Será que a matemática poderá ser salva? Perguntavam. Uma das âncoras mais importantes para os autores foi o livro anterior do estadunidense Donald Irvin Knuth, intitulado A Arte da Programação de Computadores. Enquanto escrevia o primeiro volume, Knuth percebeu que faltavam ferramentas matemáticas em seu repertório. A matemática de que ele precisava para uma compreensão sólida e bem fundamentada dos programas de computadores era bastante diferente do que ele havia aprendido como estudante de matemática na faculdade. Assim, ele introduziu um novo curso, ensinando o que ele chamava de matemática concreta, em 1970 na Universidade de Stanford. A disciplina também aflorou na Alemanha, adotando a abordagem pedagógica que visa promover o aprendizado ativo e prático, chamada Neufeld. O livro Concrete Mathematik é um projeto pedagógico publicado de autoria dos alemães Christa Lotscher e Gustav Adolf Lotscher, referente a certos recursos educacionais relacionados ao ensino de matemática para crianças na escola primária. No livro, os conceitos matemáticos são aplicados de forma prática e tangível. Em suma, a matemática concreta, ou Concrete Mathematics, é um termo usado para descrever uma abordagem matemática que combina elementos de matemática discreta, focada em estruturas e objetos discretos, como números inteiros e grafos, com elementos de matemática contínua, que lida com conceitos contínuos, como funções e análise. Portanto, trata-se de um tipo de matemática aplicada ao ensino, mas também uma abordagem que une conceitos teóricos com aplicações práticas. Ainda na Alemanha, os autores Pfeiffer, Peter, Karl Hausler e Bernhard Lutz publicaram um livro Concrete Fachdidaktik Chemik, que pode ser traduzido como Didática Concreta de Química. A obra inaugura o tema do concreto na didática da disciplina de Química, buscando oferecer abordagens práticas e aplicáveis para o ensino dessa matéria. O intuito é incluir exemplos de atividades práticas, experimentos, projetos de laboratório, formas de relacionar a química com o cotidiano dos alunos e estratégias para facilitar a compreensão dos conceitos da química.
Outro fenômeno muito importante no meio desse século XX, no contexto de produção intelectual do Mário, é o surgimento do francês Gabriel Marcel, autor dramático, proponente de um existencialismo cristão e que se dedicou bastante a temas colocados por Henri Bergson. É autor de Ensaio de Philosophie Concrète, o qual parte de problemas filosóficos franceses, considerando que a noção de progresso, por exemplo, é uma das noções especulativas menos úteis que existem, pois implica um realismo do tempo que exclui a noção concreta de esperança. Interessante essa colocação dele. Segundo ele, todo progresso espiritual tem seu princípio, sua própria realidade em uma unidade que o transcende. O bergsonismo escamoteia a espiritualidade porque a esquece, acusará Marcel. Uma filosofia concreta é, para Marcel, um pensamento que discerne a mordida do real, é concreta por ser idiosincrática, isto é, distorcida pela própria realidade do filósofo e assim precisa superar a si mesmo, como crê que o fizeram Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche e outros. O francês considerará que não pode haver filosofia concreta sem uma tensão continuamente renovada e propriamente criadora entre o eu e as profundezas do ser, em que o meio das quais somos, ou ainda sem uma reflexão tão estrita, tão rigorosa quanto possível, exercida sobre a experiência mais intensamente vivida, se faz necessária. Em seu diário metafísico, Gabriel Marcel discute Bergson e o problema da conservação da memória e da mente. Esse tema, atravessado por questões existencialistas e filosófico-espiritualistas, marcará a filosofia concreta, francófona, e é distinta do que estamos chamando aqui nesse curso de a nossa filosofia concreta. Esta última, que é ferreira santosiana, é sistemática, pitagórica e integrativa. Além disso, em 1949, o filósofo francês Gabriel Marcel publicou Posição e aproximações concretas do mistério ontológico. Embora Marcel utilize o nome filosofia concreta e termos empregados com esse adjetivo, como estamos percebendo, suas ideias são bem distintas da filosofia concreta. A filosofia concreta de Marcel atrela-se aos objetivos de compreender o problema da inteligibilidade religiosa, fenomenológica e existencialmente dada. Problema que nunca concluiu. Suas reflexões, no entanto, fornecem o material para o seu maior trabalho filosófico, o Metaphysical Journal. Gabriel Marcel pode ser considerado um existencialista concreta, penso eu, dado que sua filosofia concreta se concentra na existência humana concreta e nas experiências vividas, em contraste com as abstrações e generalizações. Marcel busca enfatizar a importância da subjetividade, da ação, dos relacionamentos pessoais e do sentido da vida. Considerado o primeiro existencialista francês, Marcel debruça-se na questão do ser e da existência e rejeita uma visão estritamente racionalista e científica do ser humano. Ele critica a sociedade moderna por seu foco excessivo no materialismo, na tecnologia e no individualismo, que ele vê como alienantes e desumanizantes. Nessa época, Gabriel Marcel ainda não era cristão, mas confrontado desde muito jovem com a morte pela perda da mãe, manteve-se apaixonado pela questão da transcendência. Haveria ainda uma tensão interna ou perturbação emocional que muitas vezes experimentamos em nossa vida cotidiana. Marcel acreditava que a música tinha a capacidade de trabalhar com essas tensões e perturbações em um nível mais profundo do que as palavras e os argumentos verbais. Parte do seu argumento parte dessa dimensão dramática. Ainda sobre a filosofia concreta francófona, surge também o nome de Philippe Fauré-Fremier, musicólogo, escritor e crítico literário, segundo filho do compositor Gabriel Fauré e autor do livro Esquisse d'une philosophie concrète, em português, Esboço de uma Filosofia Concreta. Mais para frente pretendo fazer um vídeo exclusivo para esse autor e para o Gabriel. E se podemos chamar a filosofia de Gabriel Marcel de existencialismo concreto, podemos chamar a filosofia de Philippe Fauré-Fremier de espiritualismo concreto, dado que
Fourré-Fremier está argumentando sobre questões levantadas pelos espiritualistas franceses, em especial Henri Bergson. Bom, vamos lembrar dos autores do espiritualismo filosófico, apenas para nortear as ideias que nós estamos expondo aqui, né? Do que o Philippe Fourré está argumentando. Então, alguns autores são Louis Lavelle, admirado por contemporâneos como Merleau-Ponty, Paul Ricoeur e Pierre Hadot. Henri Bergson, talvez o espiritualista francês mais notável e laureado com o Nobel de Literatura. Victor Cousin, líder da escola eclética que buscou conciliar filosoficamente teorias distintas. Isso é muito curioso. Félix Evaison, influente filósofo francês, e outros. Em seu trabalho, o ponto de partida de Philippe Fourré-Fremier foi, assim como o pensamento bergsoniano, uma meditação sobre fatos de experiência psicológica, especialmente sobre o problema da memória. A lembrança só existe quando é lembrada e no único instante da lembrança. A ideia de armazenamento mnêmico ou de registro é apenas uma metáfora, no máximo uma interferência ou a conclusão de um raciocínio. Nunca é constatada como um dado imediato. A lembrança é vivida, mas a conservação, uma forma simples de dizer, é concluída. É uma colocação de Philippe Fourré-Fremier. Bom, dessa forma, em favor de um caminho em direção ao concreto, é por meio da experiência vivida e quase dramática que isso se dá. Além disso, essa filosofia concreta fourréiana é atualista e nominalista. Atualista antes de tudo, porque o passado é para ela algo perdido e não uma presença reprimida e potencialmente sobrevivente. Hoje é hoje e ontem não está latente no hoje. Nominalista em seguida, até mesmo em relação a enfrentar em alguns momentos a acusação de solipsismo ou fenomenismo. Entre os 4 modos de reconstrução que ele distingue, o modo da realização vital, o universo do espaço-tempo omnibus, o mundo do animismo e o mundo qualitativo. Nenhuma promoção particular é prevista em favor do tempo e dos espaços abstratos. Há também um aspecto artístico na filosofia de Philippe Fourré, uma experiência poética que ele deve aos seus dons literários. E semelhante a Gabriel Marcel, uma experiência musical, em seu caso que advém da influência de seu pai, Gabriel Fauré. E por último, uma experiência mística, fruto de sua simpatia congênita pelos cátaros, esses ultraplatônicos do Midi-Albigense, cuja sublime quimera ele gostava de reencontrar na música de Gabriel Fauré, seu pai. Bom, muito tempo depois, ainda citados sobre a filosofia francófona, a filosofia concreta, em 2003, Bernard Louis Terroin, outro francês, publicou ensaios sobre a filosofia concreta, abordando questões relacionadas à existência, a relação entre matéria e pensamento humano, a natureza do mundo e a imaterialidade do pensamento. O autor francês explora a diferença entre a existência da matéria, exemplificada por uma pedra de Parthenon, e a existência do homem que cria e percebe essa matéria. Ele argumenta que a pedra por si só não tem existência autônoma, sendo revelada a existência pelo homem, que por sua vez está fadado à mortalidade. Louis Terroin destaca a imaterialidade do pensamento humano como algo intrínseco à existência do mundo, uma vez que é o pensamento que confere significado e sentido à matéria ao nosso redor. Novamente, temos uma filosofia existencialista presente nessa filosofia concreta desses autores franceses. Bom, como nós vimos nesse vídeo, houve um movimento intelectual e artístico fecundo que se debruçou sobre o tema do concreto no século XX. Mais prenunciativo antes do início intelectual do Mário e mais robusto durante a sua fase madura e propagada para além do final de sua vida. Muitos desses autores trabalharam com conceitos caros à filosofia concreta, como virtualidade, concreto, matéses, acidentes e emergentes. No próximo vídeo, na parte 2 ainda dessa aula, vamos nos debruçar sobre as questões do concreto para o próprio Mário, e assim compreender melhor em que pontos
ele se aproxima de alguns autores aqui tratados e em que outros ele se afasta desses ou daqueles autores. Te espero no próximo vídeo. Aquele abraço.